Enquanto colocam aqui, como Maíra estava falando, eu sou advogada, eu atuo especificamente com direitos de gestantes e de mães, e sempre que eu estou nesses eventos, as pessoas perguntam assim, você não é mais nada, você é só advogada? Não é psicóloga? Esses dias eu fui num evento que era sobre consultora de amamentação, não é consultora, não, não é parteira, não é doula, não sou nada, eu sou advogada, só advogada. E aí, eu atuo, né, especificamente com os direitos das gestantes e das mães, a partir de estudos, né, de quando eu ainda estava gestante, dentro da faculdade de Direito, e descobri esse mundo que envolve a maternidade e que envolve a violência obstétrica e, mais especificamente, o racismo obstétrico. Eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre isso. Aqui, eita. Eu acho que era naquele lá mesmo. No que estava ele? No PDF, para eu conseguir passar. Ah, vi agora. Posso ir? Estão me pedindo para esperar, viu, gente? Agora vamos. Como já me apresentaram, eu vou começar perguntando para vocês, pergunta retórica, porque não tem... se vocês sabem ou o que vocês entendem por violência obstétrica. No mesmo sentido, eu trago se vocês conhecem, sabem ou o que vocês entendem por parto humanizado. Eu, particularmente, nem gosto desse termo parto humanizado, mas eu uso porque é o que as pessoas mais conhecem e pensam, né? Quando a gente pergunta sobre, as pessoas falam naquele parto na banheira, em casa. E aí, quando a gente atende principalmente mulheres periféricas, elas falam assim, esse negócio não é para mim, não. Esse negócio de parir na banheira, esse negócio de parir em casa. Eu vou lá no SUS, naquela maternidade que a minha mãe foi violentada, que a minha tia foi violentada, a minha irmã foi violentada, que eu nasci enquanto minha mãe foi violentada. Esse negócio de parto humanizado não existe, não. E aí, pensem um pouquinho sobre isso, para a gente poder falar sobre o histórico do nascimento. Antigamente, lá no início dos tempos, os partos eram como todos vaginais. Quer dizer que tinha assistência boa? Não. Não quer dizer. Mas eram partos vaginais. Vocês vejam nas imagens partos de mulheres, pessoas gestantes cercadas por mulheres, acontecimentos que eram realizados dentro das casas. Então, eram eventos que aconteciam dentro de um ambiente que eram ambientes seguros, ambientes conhecidos, ambientes em que as pessoas se sentiam confortáveis, né? E isso facilita um parto normal. Quando a gente vai observando as imagens, a gente percebe que, a partir dessa medicalização dos processos que são naturais das mulheres e das pessoas que gestam, a gente vê que a figura central passa de ser mulheres para médicos. Eu sei que aqui nessas imagens o que vocês veem mais é justamente os profissionais de saúde, né, cercando as pessoas. A última coisa que vocês veem são as pessoas que estão ali sendo atendidas. E isso veio com a medicalização dos partos, que transformou esse cenário do parto em cenário recheado de violência obstétrica. E eu vou chegar na diferenciação entre violência e racismo obstétrico, porque isso é importante, mas aqui, inicialmente, eu estou falando sobre a violência, tá? E aí eu trago, né, para iniciar a exemplificação, situações de violências obstétricas. Quem trabalha com saúde, quem trabalha como psicóloga perinatal, que atende mães, vai ter ouvido alguma dessas coisas que eu vou contar aqui, são relatos de mulheres reais, tá? Isso daqui é uma episiotomia, que é esse corte feito entre a vagina e o ânus da mulher, porque, segundo os profissionais de saúde, isso facilitaria a passagem de um bebê, mas sem contar o fato, né, de todos os impactos físicos, emocionais, todos os danos que isso causa. Eu tenho clientes que falam que sofreram violência obstétrica com a episiotomia e não conseguem sequer sentar. Não conseguem voltar a ter uma relação sexual. Então, a que custo esse bebê tem que nascer bem, né? Para que esses procedimentos não sejam realizados. Outro caso, e aqui eu vou ler e quero só que vocês vão observando o que vocês acham de errado nas falas. Na hora dos possíveis, eu não tive alternativa de posição.
Então, tive que me deitar na mesa obstétrica, minhas pernas foram amarradas aos estribos, um campo cirúrgico foi erguido de modo que eu não via quem eram as pessoas que entravam na sala e me viam de pernas abertas. Embora escutasse a porta abrindo e fechando o tempo todo. Ainda não estava com dilatação completa quando ela me orientou a fazer força comprida durante as contrações. Coisas erradas. Não teve alternativa de posição, violência obstétrica, tá? Minhas pernas foram amarradas aos estribos. Para que se amarra a perna da mulher aos estribos? Eu não via quem eram as pessoas que entravam na sala e me viam de pernas abertas. E aqui a advogada já coloca como violência sexual mesmo, né? Não tem outra palavra para isso. E ela me orientou a fazer força comprida durante as contrações. Quem assiste parto, quem já viu parto, sabe que as contrações elas vêm involuntariamente. Então, faça força na hora que o profissional quer, não facilita, não ajuda em absolutamente nada. Mais violência obstétrica. E aí, outro exemplo de violência obstétrica, a manobra de Christeler, que é aquela força que os profissionais fazem aqui na cabeça do útero. Como é que a gente chama aqui? Oi? Na boca do estômago. Boa, é essa mesmo que eu queria lembrar. Na boca do estômago, pensando que o corpo dessa pessoa que está gestando é o quê? Um pote de ketchup. Né? Então, aperta em cima e o bebê sai embaixo. Não é assim que funciona o corpo humano. Essa manobra aqui, ela está proscrita de ser realizada. Ela não pode ser realizada de forma alguma. E aí, tem profissional que não faz, porque sabe que não pode fazer, e pede o que? Ajuda para o acompanhante. Ô, pai, sobe aí rapidinho, empurra um pouquinho, e o acompanhante acha que está ajudando. Faz. Violência obstétrica, tá? Aqui outra fala. Senti meu corpo totalmente exposto. Me sentia um rato de laboratório com aquele entra e sai de pessoas explicando procedimentos, me usando para demonstração. O médico mal falou conosco, abriu minhas pernas e enfiou os dedos, assim como quem enfia o dedo num pote ou abre uma torneira. Relato real. Coisas erradas, eu acho que a fala toda está errada, né? Tudo que aconteceu está errado, mas vamos pontuar aqui. Me senti um rato de laboratório e a gente pensa justamente nas cobaias, né? Quem são cobaias desde sempre, inclusive em procedimentos médicos? Mulheres negras, tá? Me usando para demonstração, mas dela sendo cobaia, como quem enfia o dedo num pote ou abre a torneira. Objetificação desse corpo aqui que está parindo. Vamos lá, mais outra. Meu médico indicou a cesárea porque o cordão estava enrolado no pescoço. Eu morro com essa. Ele pediu para que a cirurgia fosse marcada para quarta-feira de manhã, pois ele só tinha esse horário disponível. E o parto normal poderia matar o meu bebê. Eu nunca iria desejar a morte do meu filho. Vamos lá? Coisas erradas, essa também tem várias coisas, mas o cordão estava enrolado no pescoço, e aí o óbvio, gente, o bebê não respira dentro da barriga. Né? Acho que todo mundo sabe disso. Então, esse negócio de cordão enrolado no pescoço, a gente precisa ter cuidado. Por quê? Isso não vai sufocar esse bebê dentro da barriga. O que profissionais fazem é amedrontar essas mulheres mesmo para falar isso. E percebam, era para amedrontar para quê? Para ele marcar a cesariana quando ele pode. Não é quando o bebê quer nascer. Ele queria o quê? Quarta-feira de manhã. Isso aqui acontece tanto no período de férias, período de final de ano, período de São João, porque eles querem viajar, assim como a gente também quer. Então, eles não querem ficar vinculados a uma pessoa que está gestando, esperando a bendita hora que esse bebê vai nascer, então inventam 1001 questões para que a cesariana seja realizada, não levando em conta o que essa pessoa que está gestando, essa mulher que está gestando quer. E é isso, né? E aqui eu trago um outro exemplo, né, falando, esse relato aqui eu nem vou ler inteiro, vocês podem ler enquanto eu vou falando, é um relato de uma adolescente, né? Ela fala que ela não sabia como era a dor. Então, ela gritava muito, ela chutava muito, e as pessoas não respeitavam, inclusive falaram para ela, agora está gritando por quê? Na hora que estava fazendo, estava bom, né? E não estava gritando. Por que está gritando agora? Mais violência e violência psicológica bem forte aqui. E aí, para conceituar a violência obstétrica, trouxe os exemplos para vocês verem quantas coisas erradas, e podia trazer mais 300 e ia passar aqui a tarde inteira falando sobre isso com vocês.
Eu sempre trago e reforço que a violência obstétrica é uma violência de gênero. E é assim que a gente precisa entender. Não é qualquer pessoa que chega no hospital que sofre a violência obstétrica. São pessoas que possuem útero, são mulheres, são homens trans. E aí a gente vai entender um pouquinho sobre a interseccionalidade, mas a gente precisa entender que não é qualquer pessoa que passa, né? Tem um viés de gênero aí, um viés muito forte de gênero que afeta especificamente quem vai para parir, tá? E não acontece só no momento do parto, isso é muito importante também. A gente vê a violência obstétrica acontecendo também durante o pré-natal dessas pessoas. A gente vê a violência obstétrica acontecendo também no pós-parto dessas pessoas, né? E aí esse pós-parto que pode ser alargado, pode ser depois de uma consulta, saiu do hospital, voltei por algum motivo, pode sofrer também violência obstétrica. E é muito importante lembrar que mulheres em situação de abortamento também passam por violência obstétrica, tá? Não esquecer nunca. E por que eu trago dizendo que é uma violência de gênero? Porque a gente precisa diferenciar a violência obstétrica principalmente do erro médico. E aí, vocês já devem ter ouvido alguém que passou por alguma coisa durante o parto e até fala assim, já conversei com tal pessoa que entrou com ação e disse que aí não dá em nada. E a gente precisa novamente ter cuidado com essas falas. Por quê? Quando a gente vai, eu já fiz uma pesquisa jurisprudencial até aqui no TJ da Bahia, no Tribunal de Justiça da Bahia, e quando a gente pesquisa ações que trazem a questão das violências ocorridas no parto, seja que a mãe ficou com alguma sequela, seja que o bebê ficou com alguma sequela, ou até que não tenha ficado com nenhuma sequela física, né? Psicológica sempre vai haver, mas a violência que afeta essa mulher fisicamente, a gente encontra muitas ações que trazem o erro médico. E aí, eu vou falar um pouquinho para vocês, mesmo que não seja a área de vocês, sobre essa diferenciação. Para ter um erro médico, a gente precisa entrar no direito médico. E aí, a gente precisa configurar a conduta do profissional que fez o atendimento dessa pessoa com imperícia, imprudência ou negligência. Então, é assim, esse profissional agiu desta forma e causou isso. Quando a gente fala sobre violência obstétrica, que a gente vai entender como violência de gênero, a gente vai perceber que, às vezes, são profissionais que fazem, mas que também deixam de fazer. Tá? Então, a gente tem uma diferenciação aí, tem diferenciação até na hora de cobrar a responsabilidade dessas pessoas. Quando a gente fala sobre o erro médico, a gente geralmente fala do profissional em específico. Quando a gente fala da violência obstétrica, que a gente está falando da violência de gênero, a gente vai entrar também com instituições. Então, a gente consegue trazer também uma responsabilidade objetiva para isso aqui. Isso é importante diferenciar para tirar da cabeça essa questão de que ações de violência obstétrica não dão em nada. Porque o que a gente vê é falta de técnica mesmo para ingressar com esse tipo de processo. Tá? E aí, sobre o surgimento do termo da violência, é um termo relativamente recente, né? Surgiu na América Latina e Espanha nos anos 2000. E aqui no Brasil a gente não tem lei, mas a gente tem alguns países da América Latina que possuem lei. Tá? E aí eu sempre trago esse conceito aqui, que é de uma dessas leis, que diz que a apropriação de corpos e processos reprodutivos das mulheres, tratamento desumanizado, abuso da medicalização e patologização de processos naturais. É o que eu falei lá no início, partos, que eram eventos que aconteciam em casa, cercados por mulheres. Hoje, são eventos que a gente, às vezes, fala assim, mulher, vai logo para o hospital. Né? Vai logo para o hospital, o que você quer aqui? O hospital, para a gente, hoje, é o lugar mais seguro de parir. Danilo era ótimo de estar aqui, para poder falar sobre a questão do parto domiciliar. Né? Então, assim, a gente vê essa mudança completa de visão. Né? Hoje, o parto no hospital é o que a gente considera mais seguro. E não estou falando para fazer um parto domiciliar em casa sem assistência, tá? São coisas muito diferentes. Parto domiciliar planejado é diferente de parto domiciliar. Então, vamos lá. E aí, trazendo a questão da classificação, eu gosto muito dessa, porque tira a visão de que a violência obstétrica é cometida apenas por profissionais de saúde.
né? Só essa violência que é uma violência interpessoal na hora que você me atende ou deixa de me atender. Então, a gente tem a violência que é do serviço, que é aquela imposição de regras e protocolos. Aqui, todo bebê que nasce, eu vou carregar logo para poder fazer todos os procedimentos, não vou dar a possibilidade do pele a pele, não vou deixar você amamentar na primeira hora. Por quê? Porque é regra do hospital. Se é uma regra que fere uma regra que fere o que está preconizado como melhor para aquelas duas pessoas, tanto a mãe quanto o bebê, é violência obstétrica. Está no papel? Tá, mas é violência obstétrica. E é ótimo porque a gente tem prova de que é. Se a gente pensa na violência do sistema, a gente já observa essa falta de acompanhamento adequado. Então, isso daqui a gente percebe muito no pré-natal, por exemplo. Mulheres que não conseguem fazer o número de consultas necessárias durante o pré-natal para acompanhamento desse bebê. Mulheres que não conseguem, às vezes, fazer todos os exames necessários para esse bebê. Isso também é uma violência, que não precisa, de novo, do profissional diretamente me violentando, né? É uma violência que vem, inclusive, de cima. E essa violência interpessoal, que é física, sexual, psicológica, verbal, também moral. Em algumas vezes, a gente consegue até perceber violência patrimonial aqui também. E aí, trazendo essa questão da violência interpessoal, eu vou ler só esses exemplos rapidinhos, porque isso traz muito a questão da hierarquia mesmo do serviço médico, né? Querendo ou não, quando a gente chega parindo, necessitando de um atendimento no hospital, a gente fica nas mãos daqueles profissionais que nos atendem. Então, assim, se falar assim, faça bananeira, porque seu filho vai nascer bem se você fizer bananeira, a gente vai fazer bananeira. Ninguém pensa na hora, a gente simplesmente faz. Por quê? A gente entende que quem está ali estudou para estar ali. Minha mãe fala isso, né? Ele estudou para estar ali. Não é porque ele estudou que ele é o melhor de tudo. Mas é o que a gente entende, por conta da hierarquia mesmo. E eu estou falando de profissionais de saúde. Vejam que eu não falei de médico em nenhum momento. Porque isso também acontece com enfermeiras, com doulas e com todos os profissionais que fazem atendimento ao parto. Tá? Então, a gente precisa ter cuidado sempre. Inclusive, psicólogas também podem cometer. E aqui, exemplos. Quando eu ouvi ele pedindo o bisturi, meu Deus, quase morri. Eu pedi para que ele não fizesse a episiotomia, mas ele me respondeu, o seguro morreu de velho. Quem manda aqui sou eu. Como é que ele questiona? Não questiona. Outra. Aqui é de uma profissional falando. Eu vou te falar que o gritar é uma coisa que me incomoda muito. Você imagina que você tem 5 pacientes num pré-parto e as 5 resolvem gritar. E você sabe que é uma reação em cadeia, né? A gente tenta deixar as pacientes o mais calmas possíveis. Você quer que chame alguém? Você quer que chame o seu acompanhante? Você quer ficar lá fora um pouco com a sua família? A gente tenta até pela... Você imagina, 8 horas de trabalho de parto, 8 horas uma mulher gritando ali. E eu sempre trago essa para trazer também o outro lado, né? A gente sabe que, sim, mulheres são violentadas, a gente sabe que, sim, mulheres têm que ter esse direito à autonomia, mas a gente também tem que pensar nos profissionais. Por quê? Muitas das vezes, a gente sabe que esse atendimento realizado em hospitais, principalmente por enfermeiras técnicas, por exemplo, são feitos por mulheres que também estão à margem. Então, são mulheres que também estão cansadas. São mulheres que também não aguentam ouvir mais gritos. Não estou dizendo isso para passar pano para ninguém. Mas estou dizendo isso para a gente poder refletir e também conversar com essas mulheres, para conseguir entender o que está rolando ali, quais são as suas condições de trabalho, né? O que você não entende por violência obstétrica? Vamos fazer um curso de reciclagem, vamos pensar sobre isso? Isso é extremamente importante. Eu adoro conversar, inclusive, com profissionais de saúde por causa disso. Porque a gente não pode só pensar em informar as mulheres. A gente tem também que informar quem vai atender as mulheres. Porque, senão, vai ser a mulher batendo o pé de lá e o profissional não entendendo o que ela quer de cá. E a gente precisa conversar. E aqui é um outro relato sobre a episiotomia, novamente trazendo as cobaias, né? Um residente perguntou sobre a questão da episiotomia na indução, episiotomia e indução. E responderam para ele que era feita em 100% das mulheres. Por quê? Porque eles têm que aprender, olhando de soslaio para os residentes, e as mulheres são o material didático deles. Então, de novo, cobaias. E a gente vê muito isso aqui em clínicas que têm, né, pessoas que estão aprendendo. Então, a gente também precisa refletir sobre isso.
E aí, eu falei sobre a violência obstétrica, não sei quanto tempo eu tenho. Quem está vendo meu tempo? Meu pai. Pode ir? Pode. Tá. Eu falo pra caramba, viu? Mas vamos lá. E aí, eu sempre perguntei para vocês sobre parto humanizado, perguntei para vocês sobre violência obstétrica, expliquei para vocês também sobre a violência em si. E agora, eu pergunto para vocês se vocês observam a raça das pessoas que vocês atendem, e se vocês dizem para mim, eu atendo todo mundo igual. E essa pergunta também é para vocês refletirem. Porque se vocês me responderem assim, eu atendo todo mundo igual, vocês estão mentindo para vocês mesmos, ou vocês estão fazendo errado. Né? E aquela questão de o primeiro passo é a aceitação. Então, a gente primeiro aceita, meu Deus, eu acho que eu estou fazendo errado. Ou a gente entende que não, a gente observa assim quem a gente está atendendo. A gente olha que Ramona é uma mulher branca, a gente olha que Ana é uma mulher branca, a gente olha que, esqueci, não sei seu nome, Jane é uma mulher negra. Então, a gente vai olhar, vai primeiro ver o fenótipo dessa pessoa, e mesmo que conscientemente a gente não pense sobre isso, a gente vai falar com essa pessoa de forma diferente. Porque a gente é um país racista, tá? E pensem sobre essa pergunta para a gente continuar. E aqui eu trago sempre essas fotos para falar que eu, particularmente, atuo com racismo na vertente das mulheres negras. Mas a gente não pode esquecer também do racismo que acontece com outras etnias e outras pessoas. Né? Então, mulheres asiáticas sofrem também um tipo de violência obstétrica que é muito diverso, e racismo também. Mulheres indígenas também. Já desceu abrir no Instagram uma caixinha, e aí uma moça botou assim para mim, para as pessoas falarem algo, e eu falar se era violência obstétrica ou não, e uma moça colocou assim para mim, falaram, vai lavar esse cabelo. E aí eu achei estranho, eu mandei uma mensagem de volta. Como assim? Que contexto foi isso? E aí ela falou que já tinha ouvido essa frase para mulheres indígenas. Vai lavar o cabelo para ser atendida. De onde que tirou que essa mulher estava com o cabelo sujo? Né? O racismo para indígenas. Tá? Então, a gente precisa pensar sobre isso, mas, de novo, o que eu trago sempre, porque é a minha linha de estudo, de pesquisa, é justamente o racismo contra mulheres negras. E é sobre isso que eu vou falar. Mas falando sobre esses outros racismos e falando também sobre essa questão das pessoas serem atendidas de formas diversas, a gente sempre tem que trazer o conceito da interseccionalidade da Creccial, né? Que traz que cada pessoa é atendida de uma forma de acordo com toda a carga que ela possui. Então, a Creccial, ela trouxe o conceito da interseccionalidade para pegar essa interação de 2 ou mais eixos de subordinação dessas pessoas que estão ali. Então, por exemplo, uma mulher negra é atendida de forma diversa de uma mulher branca. Uma mulher negra de pele clara é atendida de forma diversa de uma mulher negra retinta, de pele mais escura. Se a gente fala de uma mulher negra gorda, já tem outra questão. Se a gente fala de uma mulher negra magra, a gente já fala de uma outra questão. Então, a gente sempre precisa entender onde aquela pessoa está inserida e, assim, pensando onde ela mora, como ela fala, como ela se porta, como ela se veste, para entender quais preconceitos, quais estereótipos vão interferir sobre aquele corpo, porque isso vai dizer muito sobre como aquela pessoa foi atendida ali. Então, quando a gente fala, né, sobre a interseccionalidade, a opressão de classe e outros sistemas interligados de opressão criam diferentes níveis de desigualdade que estruturam as posições relativas de mulheres, grupos raciais, etnias, classes, status migratórios e outras. Esses dias eu estava até numa mesa no PPGNI, se eu não me engano, da UFBA, e estava falando sobre mulheres que fazem trânsito entre países, né? Então, elas também sofrem uma violência muito específica. É interessante demais isso. E aqui, só para exemplificar para vocês a questão da interseccionalidade com imagens mesmo, né? Então, raça, orientação sexual, identidade de gênero, nacionalidade, incapacidade ou deficiências também fazem essa pessoa ser atendida de forma diversa. E aí, quando eu comecei a estudar sobre violência obstétrica, uma coisa que me incomodou muito foi a questão de falar sempre que a violência era a medicalização e patologização de corpos.
Mentira, não acredito. Era medicalização e patologização de corpos. E aí eu comecei a me questionar muito sobre isso, porque eu só via se falar para pessoas brancas e sobre pessoas brancas. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, mas não é patologização de corpos. A cesariana, para mim, enquanto mulher negra, é a última coisa que indicam para poder fazer. Eu vou sofrer, 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 aí a última coisa, quando meu bebê já está morrendo, é que vão me falar que eu preciso de uma cesariana. Enquanto a branca, não. Enquanto a branca chegou lá, tem profissional que já olha e fala, eu sei que você não vai aguentar a dor do parto. Por quê? A fragilidade para esse corpo ser medicalizado e patologizado é só para mulheres brancas. Negras, não. Desde sempre, a gente sofre com estereótipos racistas que nos dizem que somos fortes, somos parideiras, somos amas de leite, né? Então, a gente tem leite para amamentar todo mundo. E são violências que acabam sendo muito diversas. Não tem como a gente dizer que mulheres negras passam só por violência obstétrica. O que a gente passa é racismo obstétrico também. E esse racismo que nos faz ser aquela que vai aguentar tudo, né? A gente tem que aguentar tudo para o bebê nascer, quando a gente tem algum tipo de acesso. E aí eu comecei a me questionar, né? Quando a gente pensa sobre os dados brasileiros, 56,10% da população brasileira é negra. Então, como é que a gente normaliza falar apenas para brancos? E por que a gente normaliza falar apenas sobre brancos? E sobre a violência obstétrica, 1 em cada 4 mulheres sofre violência obstétrica e, desse total, 65,9% são negras. A mortalidade materna é 2,5 vezes maior em mulheres negras e as mulheres negras são vistas como mais fortes e resistentes. Então, como eu disse, o estereótipo de mulher frágil, que precisa de cuidados e atenção, nunca pertenceu às mulheres negras. E isso desde sempre. Esse é um discurso da Sojourner Truth, mas eu não vou ler porque eu não tenho tempo. Mas ela questiona justamente isso, né? Vocês estão falando que mulheres precisam de direitos e eu não sou uma mulher? Então, estão falando que a mulher precisa de ajuda para subir na carruagem. Quando que ajudaram a mulher negra a fazer isso? Nunca, né? Então, leiam esse discurso que é bem legal. Isso desde antes, né? A gente tem o James Merron com a Narsha, e a Narsha foi uma mulher escravizada que sofreu muito nas mãos do James Merron. Ele usava a Narsha como cobaia e fazia diversos procedimentos ginecológicos na Narsha, todos sem anestesia. Ele queria testar os procedimentos na Narsha para poder fazer os procedimentos nas mulheres brancas que podiam pagar por eles. E o James Merron, ainda hoje, é estudado nas faculdades como pai da ginecologia moderna. E aí, falando sobre o racismo obstétrico, a gente tem que é um fenômeno anterior à medicalização dos processos produtivos, mas sem a devida visibilidade. Mulheres negras eram expostas a todo tipo de violência, inclusive relacionada a direitos sexuais e reprodutivos, e resistiam como conseguiam. Então, gestavam por violência sexual. E qual era a forma de resistência principal dessas mulheres? O aborto. Então, abortavam justamente para não colocar uma criança, um filho no mundo que já ia nascer uma pessoa negra escravizada também, né? Mulheres negras tinham seus valores como escravizadas a partir da possibilidade de uso dos seus corpos. Então, se estavam em idade reprodutiva, elas valiam mais, entre aspas, né? E isso é dito no livro, inclusive, bem recente, o livro da Lívia Vaz e Chiara Ramos, A Justiça é uma Mulher Negra. Ela traz algum desses dados, que é bem bacana também. Então, a exaltação da maternidade, difundida no século XIX, não alcançava mulheres negras que eram reprodutoras e não mães. Elas não tinham o direito de maternar, elas tinham o direito de reproduzir, se é que isso é algum direito, né? Gestações sem repouso, sem cuidado com a alimentação e nem com parto, elas deixavam seus próprios filhos para alimentarem os filhos das mães brancas através da amamentação. Então, os filhos das negras podiam morrer de fome enquanto elas estavam amamentando os filhos das senhoras, né, sendo amas de leite. E aí é só trazendo, né, a Sueli Carneiro falando sobre a questão do mito da fragilidade branca. A Lélia Gonzalez também fala sobre a questão da mulher negra sendo triplo objeto de discriminação aqui no Brasil. Então, a gente não sofre só por ser mulher, a gente sofre por ser mulher e por ser mulher negra. Tá? Então, querendo ou não, quando a gente fala sobre violência obstétrica, a gente está colocando as brancas sempre à frente, um passo à frente. Quem sofre racismo está ficando para trás.
a Emanuele, né, trazendo que apontar o racismo, indicar e dar nome aos atos. E aí é interessante quando eu falo com alguns profissionais de saúde, é mesmo, Gabriele? Quando eu falo com alguns profissionais de saúde, vou para cá, nem vou olhar para você mais. Quando a gente fala com alguns profissionais de saúde, alguns falam assim, ai, por que o preconceito? Não, gente, vamos falar a palavra racismo, não vai cair a língua. A gente precisa falar, isso é racismo. Você está sendo racista. É crime, é. Também pode ser punido civilmente? Também pode. Mas se a gente não der nome, se a gente tiver nome de falar o que precisa ser dito, a gente vai continuar escondendo para debaixo do tapete que precisa melhorar. E aí eu vou dar uma corridinha, né, falando sobre a questão, né, do que é esse racismo, que é conceituado pela Lélia, que eu mostrei antes, como uma construção ideológica cujo objetivo central é excluir, dizimar, tornar inoperantes as pessoas negras. Isso aqui é interessante, que foi um processo trabalhista, inclusive, que foi a primeira decisão no Brasil que a gente teve, que reconheceu o racismo institucional. É uma decisão, se eu não me engano, de 2022, que foi daquele caso do menino Miguel, se eu não me engano, de Recife, que caiu do prédio, caiu não, né? Foi jogado praticamente, porque se bota uma criança no elevador, sem uma criança negra, porque acha que essa criança pode se virar sozinha, porque provavelmente foi isso que ela pensou, ela nunca abandonaria um filho dela ou um filho de uma amiga dela, mas o filho da empregada pôde. E esse menino subiu, acabou caindo diversos andares e morreu, enquanto a empregada estava onde? Andando com os cachorros na rua. Essa decisão foi histórica, porque reconheceu o racismo institucional aqui no Brasil, sendo a primeira que reconheceu isso, como uma violência que oprime justamente mulheres negras, pessoas negras. Tá? E aí eu falo que o racismo obstétrico, tem vários slides aqui ainda, mas eu não vou conseguir passar para vocês. Eu falo que o racismo obstétrico ele é muito eficiente em dizimar pessoas negras desde antes das pessoas pensarem em nascer. Então, o que eu já conversei com mulheres negras que me falaram, Andresa, eu penso muito em ter filhos porque a minha mãe foi muito violentada. Se for para passar pelo que minha mãe passou, eu não quero gestar, eu não quero ter filhos. E aí, isso é justamente fazer com que essas pessoas negras sequer pensem que elas podem ter a oportunidade de ter uma gestação tranquila, de ter um parto tranquilo e de maternar os seus filhos. Percebam a eficiência do racismo para que pessoas negras não existam mais. E aí eu vou só dar uma passadinha. Aqui é um estudo bem interessante que fala sobre a questão do racismo obstétrico. É um estudo grande, bem defasado já aqui no Brasil, mas que traz que mulheres negras têm menos consultas de pré-natal ou aquela violência obstétrica que eu trouxe como classificação, não sabem a qual maternidade são vinculadas e, por isso, elas peregrinam mais, indo de hospital em hospital atrás de atendimento. Elas recebem menos anestesia e analgesia, mesmo quando elas imploram por isso, enquanto as mulheres brancas, às vezes, recebem anestesia quando nem solicitam isso. Elas têm menos acompanhante, o direito ao acompanhante. Elas sofrem menos episiotomia, que esse dado aqui é interessante, porque, como eu disse, a episiotomia, os profissionais acham que estão o quê? Ajudando essa mulher. Então, se negras sofrem menos episiotomia, à primeira vista a gente vê até como um dado bom. Mas se a gente aprofunda, a gente vê que o quê? Os profissionais não estão querendo ajudar elas a parirem. Então, elas se viram sozinhas. Então, eu não preciso fazer o cortezinho, porque elas não precisam de ajuda, elas conseguem. E elas sofrem mais com a mortalidade materna. Isso aqui não vai dar tempo de falar para vocês, porque a Gabriele já me mostrou que eu tinha 5 minutos, agora eu devo ter 0. Eu vou deixar só sobre o papel, né, da psicóloga nesse contexto, que é um papel que é preventivo também. Né? Esse pré-natal psicológico é muito importante para entender quais são os receios dessa mulher para esse parto? O que elas ouviram de outras pessoas sobre isso? Né? Como é que isso impacta ali no trabalho de parto? Porque, às vezes, eu já conversei com clientes que me falaram, Andresa, eu achei que ia ser ótimo. Mas, na hora que meu filho estava querendo vir, parece que bateu tudo. Parece que eu lembrei de tudo que me falaram, parece que eu não queria mais, parece que eu só queria acabar com aquilo, parece que eu ia morrer. Por quê? Antes elas não conseguiram raciocinar sobre o que elas tinham ouvido, ou que elas podiam ter passado em outra gestação. Mas na hora do trabalho de parto é tão intenso que bate tudo. Então, todos os traumas vão chegar ali naquele momento. E naquele momento é difícil de fazer alguma coisa sobre isso. E também após as violências.
Após as violências é muito importante, porque eu também já atendi clientes e falando para psicólogas que me falaram, Andresa, eu não consigo conversar com a minha psicóloga de anos sobre isso. Porque toda vez que eu falo sobre a violência que eu passei, a psicóloga muda de assunto. Ela fala que meu bebê está bem. Então, o que eu estou questionando? Isso é real. Eu não ouvi só de uma, eu já ouvi de várias. Hoje eu tenho uma lista de psicólogas perinatais que eu envio para as clientes, porque eu falo justamente isso. Pode ser uma psicóloga sua de anos, mas não tenho lido com a temática. Precisam entender sobre a temática para conseguir te atender, senão a gente fica sempre nessa. Ah, o bebê nasceu bem, está com saúde. O que você está perguntando? O que você está questionando? O importante é o seu bebê. Né? Então, essa questão de após as violências também é muito importante. Também vocês podem ajudar, né, na questão de entender nas ações judiciais, principalmente. A gente pede muitos laudos para as psicólogas, né, falando sobre as violências que essas mulheres passaram. E a primeira coisa que eu pergunto em consulta é justamente isso. Você está sendo assistida por psicóloga? Eu vou acabar, Gabi, juro para você. Você está sendo assistida por um psicólogo, a gente precisa de laudos. E tem psicólogo que, às vezes, bate o pé que não vai dar, viu, gente? Tem psicóloga que bate o pé que não vai dar. Mas é muito importante porque vocês, mais do que ninguém, vão entender o que essas mulheres estão passando. Vão conseguir explicar, num laudo, né, tudo que essas mulheres trouxeram durante as consultas. Obviamente que elas estão pedindo laudo para vocês. Então, vocês podem fazer um laudo bem completinho, trazendo referências, trazendo tudo o que elas necessitam para um processo judicial. E aí, acabando o laudo perfeito, expliquem sobre, como se você estivesse respondendo ao porquê de uma criança de 5 anos, porque o juiz não vai entender absolutamente nada sobre. Você e eu e todas essas pessoas que atuam com a maternidade, com a gestação, são pessoas que vivem numa bolha. Então, de novo, às vezes a gente fala sobre isso e a gente é a louca do parto, né? Meu Deus, está falando sobre parto humanizado para quê? Não existe isso, né? E a gente também não pode garantir nada. O laudo que eu vou fazer vai ser aceito e vai fazer essa pessoa ganhar ação? Não, não vai. A gente está fazendo o que a gente pôde. E o caso Miguel que eu trouxe para vocês, finalizando, isso aqui falando sobre os bebês negros na UTI, porque, como eu disse, mulheres negras são atingidas, mas os bebês também são. Eles recebem, a gente tem pesquisa que traz que os bebês... Silvane, chegou no momento ótimo. Que os bebês negros, eles têm um atendimento menos qualificado, tá? Logo após o nascimento e também depois. Então, isso também é interessante para vocês pensarem. Casos para vocês darem uma estudadinha, o caso da Aline Pimentel, foi condenado pela CEDAW. A Aline é uma mulher negra, periférica, gorda, sofreu diversos estereótipos e diversos racismos. Adelir Gomes, uma laqueadura forçada, esterilização forçada. Tá? O Janaína também, uma laqueadura forçada, inclusive com aval do judiciário. Né? Um promotor achou de bom tom entrar com ação para esterilizar a Janaína, porque era uma pessoa em situação de rua. Grávidas de Fernando de Noronha, que não podem parir em Fernando de Noronha, quando elas estão perto de parir, elas precisam sair da ilha para poder parir em outro local. Isso também afeta psicologicamente. Tem esse documentário, Proibidos Nascer no Paraíso. Caso Cristina Bristartes, que também é da Argentina, e foi uma condenação da Corte Internacional de Direitos Humanos, lá na Argentina. A Cristina não é negra, mas era uma mulher estrangeira. Tá? Eu estou vendo, Gabi, eu estou vendo. E aí, eu sempre termino perguntando, né, se agora você entende o que buscamos quando lutamos por um parto respeitoso e se você consegue enxergar que não somos iguais e nem queremos ser. E só para finalizar mesmo, eu trago, né, Audre Lorde falando que eu não posso me dar ao luxo de lutar por uma forma de opressão apenas. Não posso me permitir acreditar que ser livre de intolerância é um direito de um grupo particular. Eu não posso tomar a liberdade de escolher entre as fronteiras nas quais devo batalhar contra essas forças de discriminação, onde quer que elas apareçam para me destruir. E quando elas aparecerem para me destruir, não demorará muito a aparecerem para destruir você também. Essa sou eu, né, Andresa Santana, a mãe que advoga do Instagram, como algumas pessoas dizem. E aí eu estou disponível para o que vocês quiserem. Demoro de responder direct do Instagram, mas no e-mail eu estou sempre lá. Inclusive, no simpósio eu também estou respondendo os e-mails, então estou mandando todas vocês para o e-mail, que eu prefiro muito. Obrigada, gente. Obrigada, Andresa. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Inclusive, quem está acompanhando a gente online pode fazer pergunta também no chat, que a nossa equipe
vai selecionar algumas perguntas para fazer ao final de cada fala. E alguém aqui tem alguma pergunta para fazer sobre violência obstétrica? Ali, ó. Nem? Todo mundo te ouvir. É só em relação à questão do laudo. Quando ela falou que a gente, psicólogo, pode dar esse laudo e que não precisa ficar, né, temer a isso. Em relação, assim, quando a paciente ela não está em acompanhamento, mas aí ela busca depois, né? E aí a gente precisa desse prazo para o laudo. É mais. Acontece bastante, né? Porque às vezes a gente, e eu digo também por experiência própria, a gente negligencia, né, as psicólogas. Então, assim, a gente fica, eu acho que eu não preciso tanto. Eu acho que tem outra coisa mais importante para poder fazer, tipo, sei lá, comprar um tênis, né? E quando a gente vê a coisa apertando de verdade, é que a gente pensa, meu Deus, a psicóloga, eu acho que eu preciso procurar uma. E isso acontece bastante. Mas ainda assim, vocês podem fornecer laudo também. É como eu falei, quando a cliente vem, eu pergunto logo. Vocês estão sendo acompanhados por psicólogas perinatais? Como é que está a questão da psicóloga? Uma psicóloga que te acolha, que te entende? Se não tiver, estou aqui com a lista. Fale com algumas delas. E, inclusive, diferencio nas negras e as brancas. Porque as negras geralmente encontram mais acolhimento em psicólogas negras. E ainda assim, eu explico para elas. Peça um laudo. A ação judicial de violência de racismo obstétrico, a gente pode ter 5 anos para poder ingressar cível, tá? Então, assim, ela pode iniciar acompanhamento, fazer um pouco, e aí vocês emitem um laudo falando que a profissional, a paciente chegou após, a paciente chegou relatando isso, sabe? Fazer um laudo de acordo com o que você presenciou, com o que foi contado por ela para você. Se fizer de antes, ótimo, se estiver acompanhando antes, mas também não pode mentir, né? Então, é isso. Mais alguma? Tá, não dá tempo de mais? Mais alguma? Aqui. Agora, a galera da organização faz horrível. Você falou que aqui no Brasil não tem lei, né, ainda para isso, mas de uma forma geral, assim, o que é que se fala? Existem regras? Isso não é? Ou isso tem mais um caráter subjetivo do que uma violência obstétrica? Isso foi para mim, mas não foi necessariamente para você. Então, como é que funciona isso? Eu digo que a violência, ela é subjetiva. Às vezes o que é para mim não é para você. Às vezes o que me afetou de uma forma não afetou você. Isso sim, a gente tem, né? Mas quando a gente fala, porque eu não tinha tempo de trazer aqui. A gente tem tratados internacionais que falam, lembra que eu falei, a violência de quê? De gênero. E a violência de gênero também afeta maternidades e mulheres no geral. Então, se a gente pensa que tratado internacional está falando sobre combater toda forma de opressão contra mulheres, a gente está falando também sobre combater a violência e o racismo obstétrico. Mas a gente, para além disso, tem Constituição Federal, que vocês conhecem, o ECA traz algumas questões de como os atendimentos têm que acontecer, a gente tem normativas que trazem, a gente utiliza muito protocolos também de saúde, protocolo da Anvisa, do Ministério da Saúde, da ANS, que trazem, por exemplo, como tem que se dar uma consulta, como tem que se dar um trabalho de parto, o que tem que ser observado. Quando foge daquilo, a gente pode enquadrar também como violência obstétrica. Então, a gente tem, sim, a objetividade em algumas coisas. Não existe lá a palavra violência obstétrica, tá? Mas existe, e a gente vê aquele contra, né? Se não está sendo atendido dessa forma que é o certo, está sendo atendido errado. Está sendo atendido errado, a gente pode enquadrar como violência obstétrica, mas sempre fazendo esse paralelo e essa reflexão. E eu não acho, e aí já dando minha opinião, não acho que a gente precisa de uma lei que traga violência obstétrica, tá? Eu acho que a gente pensa muitas vezes, em lei, tudo que acontece, a gente precisa de uma lei para poder combater. Mas a gente precisa ter lei quando a gente não tem efetividade dessa lei. Uma lei por uma lei é uma letra morta no papel, que vai servir para absolutamente nada. Então, a gente precisa pensar sempre na prevenção, informação, tanto profissional quanto da pessoa que está gestando, para aí sim pensar num combate mais efetivo, ao invés de criar uma lei que vai vir. Agora tem uma discussão sobre enquadrar na Lei Maria da Penha, né? Maluquice completa. Maluquice completa. Mas, de novo, eles se aproveitam também das nossas fragilidades, né? E aí eu digo os legisladores, se aproveitam das nossas fragilidades para falar, vou criar uma lei. Eu fui o criador da lei da violência obstétrica. Porque isso traz visibilidade para eles. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Não sei se dá mais tempo. Maíra que está com a mão levantada, mas eu não sei. Eu não sou a mulher do tempo, não. A última. Agora você precisa levantar, porque senão o povo não te ouve. Mais uma pergunta aqui, tá, Andrés? Que aí tem que fazer... Tá bom.
Ex-advogada, olha. Pronto. Ela perguntou para o povo da transmissão entender, ela perguntou sobre como o Tribunal de Justiça da Bahia está entendendo as ações de violência obstétrica. A gente caminha a passos lentos, mas a gente precisa caminhar de alguma forma. A gente tem, né, como é um termo novo, como é uma luta que tem sido nova, a gente tem, inclusive, poucas advogadas no Brasil que são especializadas nisso. Para você ter noção, aqui em Salvador eu conto mais 2, além de mim. Sobre racismo obstétrico, menos ainda. Então, assim, eu digo que nós somos poucas advogadas, mas a gente faz um pouquinho de barulho no judiciário, sim. E a gente precisa ingressar com ações com pessoas que entendam sobre, porque senão a gente cai naquilo que eu falei durante a apresentação. Oi? Eu sou mais civilista. É porque, quando fala de criminal, chega a me dar aflição. Eu sou cível desde a faculdade. Mas, assim, eu sempre acho que é mais efetivo pensar no cível primeiro, para a gente ter mais robustez de identificação da violência, porque para o criminal a gente precisa passar por delegado, para entender o que é, precisa passar por Ministério Público, para entender o que é, e aí, nisso, a gente pode fazer uma decisão ruim para um processo cível, porque se cai no criminal, quando bota no cível, acabou-se. Aí o juiz vai falar, olha, o delegado do Ministério Público fala que não tem nada, você está falando o quê? Está maluca? Sabe? Então, assim, a gente precisa caminhar, a gente precisa ingressar com ações com pessoas que entendam sobre. Senão, a gente cai na questão do erro médico, de trazer só que a negligência, imprudência ou imperícia, sem citar nada de violência obstétrica. Como eu disse, já consultei, aqui no TJ da Bahia, principalmente, para poder fazer uma análise dessas decisões. Né? Erro no parto, criança que nasceu com não sei o quê. E todas, não vi nenhuma que tinha questão da violência obstétrica em si. Era tudo erro no parto. E aí, tecnicamente, você que é advogada, ex-advogada, a pessoa é ex-advogada, vai entender o que eu estou falando. Vai entender o que eu estou falando, né? Se a gente não tem a técnica para ingressar, a gente acaba com o processo antes de iniciar com ele. Então, é isso. E a última pergunta... Então, o online mandou 2 perguntas, mas eu acho que elas têm... A mesma coisa. Elas falam da mesma coisa, que é, nos casos de violência obstétrica, qual é a importância da atuação do serviço social na identificação e encaminhamentos? O serviço social é muito importante, principalmente dentro das maternidades. O que chega de cliente que sofreu violência obstétrica, que sofreu racismo obstétrico, e ninguém do hospital procurou para identificar e para conversar com essa pessoa, mesmo após denúncia em ouvidoria, é muita gente. Eu não... Assim, poucas clientes eu me lembro que chegou alguém para conversar sobre, e são pessoas que geralmente são do serviço particular. Tá? Aí o hospital busca. Mas dentro das maternidades, principalmente do SUS, é muito complicado. E o profissional de serviço social consegue fazer encaminhamentos e acompanhar essa família, principalmente após também. Né? Triando essa família, buscando essa família, entendendo o que aconteceu. Gente, às vezes, a cliente perdeu o filho, perdeu a filha durante o parto. E ninguém busca. Não vai uma psicóloga no quarto perguntar se ela precisa de alguma coisa. E assim, às vezes até vão. Mas aí a mulher fala, não quero falar agora, simplesmente sai e larga lá. Eu acho que não é assim. Não sou psicóloga, mas eu acho que não é assim. Às vezes você sentar e aguardar, ver se ela abre a boca para falar alguma coisa para você é essencial, porque às vezes você acha que você não tem o que dizer. Quantas vezes eu chego na minha psicóloga e aí eu falo, hoje eu não tenho nada para te contar. Esses são os dias mais... É assim, aí eu falo, ela pergunta, como é que você está? Eu acho que hoje eu não tenho nada para te contar, não. Quando eu vejo, a sessão está passando 50 minutos. E aí ela fala, você tinha bastante coisa para poder dizer. Você imagina uma pessoa que passou por um trauma de perder um filho, ou de passar por algum tipo de violência nesse sentido. Você acha que ela não tem mesmo nada para dizer? Ela tem. Só que ela não encontra espaço para dizer. E o serviço social pode fazer justamente essa triagem também, de entender quem quer ser atendido ali, quem precisa para além quando sair dali, quem vai precisar de continuar tendo esse acompanhamento, sabe? Como essa família foi impactada com isso. Inclusive, em morte, a gente tem protocolo que isso é necessário. Tá? Precisa procurar entender o que foi que aconteceu, porque às vezes é um hospital que é aquele carniceiro. Então, morre um bebê, depois morre outro. A gente não pode considerar isso normal. Né? A gente tem que entender o que está acontecendo naquele hospital. É um profissional específico? Quem que é? O que está acontecendo? E o serviço social ele faz justamente também isso. Acabou, né? Agora, Obrigada, gente.